Oi pessoal, saudações coloradas, sejam bem-vindos a mais um vídeo. Tá? Esse é um material rapidinho para tocar em dois pontos. Tá? O primeiro deles é o seguinte, uma errata. Tá? Prestei atenção de novo, examinei mais uma vez o lance do alemão, em que o VAR revisou, o senhor Adriano Milkski, do Paraná, revisou o lance e deu impedimento do alemão. Tá? Analisei essa imagem várias vezes, consegui dar zoom, porque tem uma câmera que pega um pouco mais de foco, né? Amplia um pouco mais. E também vi a imagem ali congelada e tal, que é mostrada para o público, né? Como lance revisado, CBF, VAR e tal. O alemão está no campo do Inter, então não tem impedimento, não existe isso. Tá? O jogador ali, na verdade, não é o último defensor, é o penúltimo, né? O último seria o goleiro, o Fábio. O penúltimo ali, se não me engano, era o Felipe Melo. Tá? O alemão está centímetros, 2 a 3 centímetros à frente do Felipe Melo, só que os dois estão no campo do Inter, então não tem impedimento. Tá? E o crasso do VAR, que não pode errar esse tipo de coisa, porque o que acontece, quem está na cabine do VAR precisa conhecer tão bem quanto o árbitro que está no campo a regra do jogo. Então, um erro crasso ali, uma falha grave do VAR. Tá? Além disso, tem o seguinte, pessoal, vamos analisar algumas coisas aqui. Esse segundo ponto, tá? Faz com que a gente entenda um pouco melhor a arbitragem, tá? No Brasil. O que ocorre? Vocês devem ter visto nesse final de semana o clássico lá, Corinthians e Palmeiras. Tá? O jogo estava no início, 20, 21 minutos do primeiro tempo. Tem uma entrada do Roger Guedes no zagueiro Gustavo Gomes do Palmeiras. Tá? Olhem esse lance. Tem várias imagens aí no YouTube. Vocês podem ver, botem na velocidade que vocês quiserem. Né? Mais lento, 0,5, 0,25, enfim. Mas olhem esse lance que vocês vão ver que o Roger Guedes ele não vai na bola, ele vai por cima da bola, ele vai só na canela do jogador. Gustavo Gomes, zagueiro do Palmeiras, bate no jogador, poderia lesionar o jogador. Tá? Não é uma entrada fraca, é uma entrada com sola do pé. E o juiz é chamado para ver o VAR. Tá? Inclusive o mesmo juiz paulista, que é da Federação Paulista, que é um juiz FIFA, tá? É o mesmo juiz que expulsou o Rodinei num campeonato brasileiro anterior. Não no ano passado, e sim no ano retrasado, no Campeonato Brasileiro, em que o Inter terminou com o Abel Braga como técnico, e o Inter estava disputando o título com o Flamengo. Tá? Vocês lembram daquele lance, o Rodinei jogando pelo Inter, né? A bola chega nele, ele vai dominar, ela salta para frente, ele estica o pé, com a ponta do pé para frente, para tentar atingir a bola. Tá? Ele estica o pé na direção da bola. O Felipe Luiz é rápido, dá um totozinho na bola um pouquinho antes, e aí ele pousa o pé e pega um pouco de pé e um pouco do tornozelo, a parte baixa ali do tornozelo, machucando o jogador. Esse juiz paulista olha no replay e resolve expulsar. Quando ele chega com o cartão, tira o cartão do bolso, né, o vermelho, mostra para o Rodinei. Vocês prestem atenção no Felipe Luiz, que ele faz assim, ó, e balança a cabeça rapidinho. Tá? É sutil, mas vocês percebem que ele faz isso aqui. Ó. Não. Errou. Depois o Rodinei postou nas redes sociais dele que ele disse que não queria pegar o jogador, na verdade foi uma disputa de bola, em que aconteceu um acidente, coisa normal do futebol, porque o futebol tem contato. E o Felipe Luiz deu like, concordou. Né? Os jogadores do Flamengo ali, outros jogadores, até o Diego falou, esse aí é lance para amarelo. Falou para o jogador do Inter. E esse mesmo juiz que expulsou o Rodinei por esse tipo de lance, ele não expulsou o jogador do Corinthians, Roger Guedes, no clássico. Ali o que acontece, pessoal? Ali é um clássico, é primeiro tempo, 20 minutos de jogo. Tá? Ali tem uma pressão, tem um medo do árbitro, da força política de Corinthians, tá? E de Palmeiras. Tá? É um espetáculo, é um jogo decisivo, Campeonato Brasileiro. E ele meio que, né, ali ele vou controlar o jogo, vou acomodar isso aqui. Tá? Porque é lance de expulsão, lance do Roger Guedes. Fora o fato de que o Roger Guedes faz mais uma lambança, além da entrada que ele deu, o árbitro está na cabine do VAR ainda assistindo a imagem, conversando com a cabine, assistindo, e ele chega na cabine, ele fica do lado do árbitro e fala alguma coisa. Só por isso aí ele já deveria ter tomado cartão. Tá? Então
não é... O árbitro ele pode estar envolvido em esquemas aí de corrupção, é possível, tá? É possível. Mas eu não acho que a maioria esteja envolvida nisso, tá? Porque no Brasil já tem sistema de apostas e tal, gente colocando muito dinheiro. Então, sim, é possível, não tira essa possibilidade. Até nós vimos isso aí com o Edilson Pereira, né? O árbitro que se envolveu, e aí teve aquelas rodadas que foram anuladas, né, do Campeonato Brasileiro lá em 2005, né? Então sabemos que sim, pode acontecer, mas creio que a maioria se afasta disso para não ficar na mão dos caras, entendeu? Não tá, vamos dizer assim, vinculada de alguma forma, não prejudicar a sua carreira e não ficar na mão daqueles que estão corrompendo, né? Porque senão, na medida que tu cede, tu fica na mão dos caras, né? Dificilmente tu fica com aquele medo de a qualquer momento, né? Se eu não quero mais fazer, bom, então nós vamos revelar, nós vamos te complicar, né? Então é difícil, eu acredito. Então assim, sério, falando de arbitragem com a experiência que eu tenho, a maioria acho que não está ligada a esquemas de corrupção. Porém, o que acontece? Tu tem um medo quando tu apita contra times que têm força política. Tá? Tem muito dinheiro, muita torcida, muita força política. Tá? Jogo do Flamengo, jogo do Corinthians, jogo do Palmeiras. Então, ali ele contemporizou. Era um lance de expulsão, o árbitro paulista ele sabe disso. Ali foi... O lance do Rudinei, por exemplo, é um lance para você pode marcar falta, entendeu? Mas não é um lance de expulsão. É um lance de disputa de bola em que tem prisão. Inclusive o lance do Gabriel no jogo maldito jogo da Sul-Americana contra o Melgar, que nós fizemos aquela apresentação incrível, né, contra o fortíssimo Melgar do Peru. O lance do Gabriel é muito parecido com o do Rudinei. A bola está em disputa e ele estica o pé na direção da bola. Só que o jogador está com o pé atrás da bola. E aí eu acho que chega a encostar inclusive na bola e depois pega o pé e parte basal ali do tornozelo do jogador e o juiz expulsa. Aí vocês comparem esses lances com o lance do Roger Guedes, que além de fazer aquela jogada ainda foi na cabine do árbitro, o que já é cartão. Entendeu? Então, só para a gente entender melhor essa realidade, o que acontece e por que acontece. Tá? Então, assim, como o meu público aqui é um público diversificado, inclusive pessoas que estão estudando, querendo querendo se formar árbitros, e pessoas que já estão na arbitragem, né? Eu sei porque são meus amigos, enfim, e alguns deles estão aqui e assistem ao meu canal, me dão né? Me dão esse prestígio, me dão essa força, né? E outros estão aproveitando, né? Então tem essa questão de força política, tá? Então é só isso que eu queria deixar claro. Dá like e compartilha, considera a possibilidade de se inscrever no canal. Até a próxima. O Internacional amanhã tem futebol feminino, amanhã dia 15 de agosto, segunda-feira tem futebol feminino. Tá? O Inter vai enfrentar o Flamengo, tá? É jogo em casa e jogo fora. Então Inter e Flamengo, decisão, futebol feminino. Tá? São os 8 melhores times do Campeonato Brasileiro Feminino Série A, profissional, que ficaram. Então, o primeiro enfrenta o oitavo, o segundo enfrenta o sétimo, o terceiro enfrenta o sexto, o quarto enfrenta o quinto. O Inter ficou em segundo lugar, portanto o Inter enfrenta o segundo, enfrenta o sétimo, que é o Flamengo, tá? Mas eu vou fazer um pré-jogo, vou informar vocês melhor, a transmissão e tudo, num vídeo próprio dedicado a esse assunto, tá bom? É isso aí, pessoal, obrigado pela atenção, até a próxima, até mais, obrigado pela atenção, pela força de todos vocês.